Noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando esta live, em que a gente vai comentar sobre a lição 41, desta vez, né? Sobre o livro Jesus no Lar. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar que a gente já começa. Muito bem. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Cristina. Anderson tá por aí. Vamos nessa. Maravilha. Já lembrando, pessoal, colocarmos aí as nossas garrafas ou copos de água, né? Próximo de vocês. E essa água vai sendo fluidificada em nosso benefício, de acordo com o que a gente for estudando aqui, né? Fazendo esse nosso bate-papo. Tudo bem. E aí, Diegão? Aí. Fala! Boa noite, Anderson. Tranquilo? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo também. Sim, seja. Seja muito bem-vindo ao trabalho. Que assim seja. Muito bem. Bora trabalhar, né? Maravilha. Rodineia, boa noite. Muito bem. Betânia, Andréia, demais estão aqui conosco. Isso aí. Deixa eu escrever aqui, meu querido. Jesus no lar. Lição número 41. O incentivo santo. Muito bem. Pensa num trem. Pensa num trem doido aqui. Pois é. Tem uma ligação, depois a gente vai falar isso, né, com a lição 38. Que foi a última transmissão que eu participei, na verdade, né? Mês passado. Na realidade, Diegão, elas são todas ligadas, né? Porque a que eu fiz a passada falava sobre o veneno antagonista, que fala justamente de um trabalhador que perdeu a fé. Não se achou Perdeu a digno. fé. Não se achou Muito bem. digno de manter a palavra. Então, temos pano para manga. Aí, Hoje nós temos. Maravilha. Boa noite, Patrícia. Paulo Estevão. Boa noite também, sejam bem-vindos. Caio está por aí também. Muito boa noite. Isso aí. A hora que você falar, né, começa. Vamos começar. Pegaram um copo de água já? Já lembrou ele, Diegão, do copo de água? Sim. Sim. Então tá certo. Então vamos fazer a oração inicial. Vamos levar nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, pedirmos o auxílio da espiritualidade amiga, para que nós tenhamos discernimento para conseguir compreender essa lição com a maior facilidade, que nós conseguimos absorver os ensinamentos e trazer para a nossa vida. Mestre amado Jesus, pedimos a Ti o auxílio que vá em todas as casas daqueles que necessitam, fluidificar a água que colocaram ao seu lado e acabar com todos os sofrimentos, se for possível, que assim seja. Então, Vamos. incentivo santo. Meu microfone tá bom, Diego? Tá. Tá, então tá bom. Então,
Aberta a sessão da fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda não me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendentemente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos, da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecido ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de uma preciosa carga, em verdejante caminho. Quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida, as saudações habituais. Meu amigo, sabe quantas coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e orneado despropositadamente? E por que o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalento, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes. E se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil, nas bênçãos do serviço. Serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas precioso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo um silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhes as mãos com doçura reverente. Muito, muito bem. Boa noite, pessoal que entrou agora.
Sejam bem-vindos. Tá dando um eco ou impressão minha? A mamãe veio aqui porque saiu do Instagram dela, pediu pra eu colocar de novo pra ela assistir a live. Tá Aí eu bom. coloquei, ela saiu correndo. Ah, tranquilo. Fechou. Agora realmente resolveu. E, perdão. Olhem, vejam só, que coisa! A receita do mestre, né? Começando de trás para frente, a semelhança de um japonês. Né? Lê da direita para a esquerda, de cima para baixo. Olha que coisa, a receita do mestre. Quando ele conclui, trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. É aquela história. Amigo, né? Tá complicado trabalhar desse jeito? Trabalha mais. Trabalha mais, que a perfeição, né, o incentivo santo da perfeição, ou somente vai chegar lá trabalhando no bem. Isso me parece até contraditório, né? Curioso. Lógico, de um jeito totalmente acolhedor. Né? Porque é disso que se tratava a situação e é disso que Tadeu precisava. Ele precisava de acolhimento. Aí, no comecinho da lição, fala, né, que depois de aberta a sessão de fraternidade na casa de Pedro. Na casa de Pedro. O Tadeu estava irritado com as próprias fraquezas. Ele se irritou. Pô, mas eu tô nessa situação. Pô, não admito. Né? Esse tipo de coisa. E aí, né, ainda me reconheço arraigado ao mal. Aí, tenho certeza que todo mundo na casa vê assim, oh, não. Lógico que não. Todo mundo ali sabe. Todo mundo ali tem algumas manchas, entre aspas, aí na aura. Né? Tem algumas... O legal do Tadeu, né? O legal do Tadeu é que você vê como que é a grandeza dele, né? Porque que nem eu tô falando aqui, mas eu não fico bravo com a minha imperfeição, não. Então, acredito que para que a gente chegar nesse momento, nessa grandeza de ficar irritado com as nossas fraquezas, vai ser um grande crescimento evolutivo nosso, né? Você vê quão grande é isso dele. Isso irritava. E tem, na verdade, eu fiz uma brincadeira aqui, mas tem uma humildade na situação. Aqui embaixo, né, o texto fala o seguinte: o companheiro não formulava semelhantes perguntas, né, falando, pô, como é que eu vou trabalhar no bem, né, falar a verdade se eu ainda me sinto inclinado à mentira, por exemplo? Como que eu vou transmitir o bem se eu ainda me reconheço arraigado ao mal? Ele fez algumas perguntas, né? E embaixo fala, ele não formulava essas perguntas por espírito de desespero ou desânimo, né? Mas sim pela enorme paixão do bem que ele tomava o íntimo. Quer dizer, se tudo é intenção para Deus, né? O que importa, a intenção importa mais do que para nós aqui, né? Já que tudo é pensamento e vontade para o espírito, né? Os instrumentos ali de trabalho. O que movia o Tadeu nessa inquietação dele era a paixão pelo bem. Então ele ficava amargurado de ver que ele tinha que fazer o bem, já está no íntimo dele. Eu tenho que servir, eu sei que eu, né, devo seguir esse caminho. Pronto, acabou. Isso aí já está incorporado. Mas eu não estou conseguindo servir porque eu acho que eu não consigo servir bem, porque eu sou isso e aquilo. Eu ainda estou inclinado ao mal. Eu tenho raízes mundanas. Em resumo, foi isso que ele disse. Eu tenho defeitos próprios da humanidade. É engraçado, né? A gente trocar assim, fica legal a parada. Eu ainda não me acho digno de servir a Deus e a providência divina, aos emissários, ao você, mestre, né? No caso estava na presença dele, porque eu tenho defeitos próprios da humanidade. Olha só. Né? A grandeza, né, das palavras dele. Pois é. É uma humildade. Ele reconhece que ele tem ali
os seus defeitos, ele tem suas limitações. Né? É óbvio, se isso aí é contrário, se é humilde, né? É contrário ao orgulho. No caso, se ele fosse orgulhoso, ele falaria o seguinte: não, eu estou muito bem, obrigado. Vou falar de Deus e pregar o pau na máquina, não dá nada. Depois ela resolve. E falo muito Não, bem. eu já sou quase um Cristo. Eu prego como Cristo quase. Já tô quase, tô perto já, pertinho. Pertinho. Isso aí seria um comentário orgulhoso, né? Mas não, Você ele vê se que- reconheceu. Você vê que esse texto ele chama também aquela questão do autoconhecimento, né? Que Tadeu ali, ele se conheceu ali para realmente para falar. Eu não tenho o que eu falo, eu não tenho as qualidades que eu prego, né? Então, isso traz a questão que vem do nosso autoconhecimento, que é a maneira que nós vamos conseguir encontrar Jesus. Eu acho que a primeira coisa a ser feita é a gente reconhecer o que nós temos de não vou falar treva, né? Mas que a gente tem sem luz ali dentro da gente, né? Que tudo é paixão, né, Diego? As paixões, como diz um grande conhecido meu de palestras, o Haroldo Dutra Dias, eu gosto muito dele, e fala no livro dos Espíritos também que as paixões são cavalos selvagens, né? Então, o orgulho nada mais é do que um cavalo selvagem, nós temos que domar ele. Então, a gente conseguindo domar essas paixões, a gente consegue trilhar o caminho aí. Acredito que é isso que necessita. Sim. Então, na verdade, apesar da inquietação, né, Tadeu já tinha a base do sucesso espiritual, que chama conhecimento de si mesmo. Né? E isso, conhece-te a ti mesmo, é uma frase bem antiga. Resposta da pergunta 919, famosa pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Né? Como é que faz para evoluir? Como é que faz, né, para se melhorar, etc, etc. Conhece a ti mesmo. O sábio da antiguidade nos disse: conhece a ti mesmo. Começa ali. Né? É o ponto de partida. Como a gente falou, se se tratasse de uma pessoa orgulhosa, estaria ali diante de uma imagem falsa sobre si mesmo. Falsa. Aí precisa desconstruir isso primeiro, para depois começar a trajetória. No caso ali, ele já está um passo adiante. Por isso que a gente falou assim, né? Já sabe. Pronto. Eu tenho isso de fraqueza. Tá, o que me resta? Trilhar. Trilhar e corrigir isso. Né? Só que ali o nível de exigência estava muito alto. Né? Por não se achar digno, aí fica aquela coisa, né? Não estava desanimado, mas estava bravo, a ponto de atrapalhar o serviço e, né, se achar incapaz mesmo. Né? Não sou capaz. Embora não desesperado e desanimado, né? Estava se achando ainda incapaz para a tarefa. Então essa metáfora, essa parábola do jumento aí, né? Que Jesus trouxe. Aliás, o Chico Xavier, ele ficava falando que ele era o burrinho, né? Tem um Tipo o burrinho de carga. Né? Tem um caos, e se eu não me engano foi o próprio Neilo Lúcio que falou para ele sobre... Contou esse caos do burrinho, né? Ele conta que quando o Chico começou a receber as moções honrosas, o Chico ficou: não, mas eu tô roubando, porque isso não é meu, né? Eu tô roubando, eu tô roubando o doutor, que eu esqueci o nome, até esqueci o nome, peraí que eu vou lembrar o nome, tá aqui. Eu não vou lembrar, o André Luiz, tô roubando esses... Não é meu, isso não é meu, isso é deles, né? Aí o Ney Lúcio virou para ele e falou assim: Chico, pensa, tinha duas cidades, uma cidade muito rica e uma cidade muito pobre. E sempre tinha um burrinho que fazia esse trajeto. Ele pegava comida, remédio e levava para a cidade muito pobre. E sempre quando esse burrinho voltava, ele voltava sempre com algum ornamento, uma coroa de flores, né? Aí o Chico falou assim: não, já entendi, então eu sou o burrinho. Por isso que ele chamava de burrinho. Foi o próprio E ele repetia isso. Ele tá lá, né? Que na figura aí do jumento, né? É como se fosse esse burrinho. O jumento aí servia para o rapaz da história do Cristo levar remédio. Olha a importância do trabalho, né?
E aí, claro que foi tudo contextualizado, então o rapaz da história, né, a semelhança de Tadeu, concluiu, um pouco mais radical até, que não lhe cabia colaborar com as revelações do céu pelo estado de sua impureza íntima e fez-se mudo. Tá, dois aspectos. Primeiro, aliás, dois tipos de caridade aqui. Existiam dois trabalhos. Um, remédios. Levar os remédios e tudo mais. Então, a parte material da coisa. E a outra, não. A outra é da fala. Né? Então, quando fala fez-se mudo, quer dizer, antes ele instruía mesmo, né, as criaturas. É o que está falando aqui mais adiante. Oi? Ele pregava, né, as palavras do divino. Pregava, instruía, está falando assim, instruía as criaturas na divina palavra. E aí, mesmo assim, se achou insuficiente, inadequado, coisa e tal. E aí fez mudo, parou de falar. Né? Só levava, pronto, acabou. A parte da instrução, acabou. E aí, aqui tem uma ressalva no final do parágrafo. Né? Não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes da inteligência e inspiração. Quer dizer, ele mesmo se enxergava, mas o pessoal já via isso. A importância do trabalho dele. Né? E o pessoal reconhecia a inteligência dele e a inspiração. As intuições, como é que ele se portava, se comunicava. Já reconhecia isso aí, o mérito disso. Ele não. Ele se recolheu. Mas aí o que aconteceu? Ele desistiu, por ver-se assim, ele abandonou tudo, 100%, desistiu completamente da tarefa? Não. Por que eu estou falando que não? Porque ele pediu ajuda. Não é característica de quem desiste, abandona, etc., pedir ajuda. Né? Quem pede ajuda está desistindo de alguma coisa, Anderson? Ó, eu acho que a internet ali deu uma travadinha. O seu foi o meu, Diegão? Voltamos, nem sei, mas enfim. Né? Aí a questão é a seguinte: quem desiste de alguma coisa pede ajuda? Diegão, tá travando aí, hein? Tá dando uma oscilação, né? Vou guardar um pouquinho. Voltamos. A internet tá oscilando. Beleza. Acho que agora voltou. Beleza. Estava falando que era o seguinte: ele não desistiu porque ele pediu ajuda. Né? É característica de alguém que desiste pedir ajuda? Não. Não, né? Muito pelo contrário. Né? Tá pedindo ajuda é para continuar. Tanto é que na que nós lemos o antagonista venenoso, o pai de família, a hora que o espírito da mentira vai até ele e joga o veneno ali nele, ele, em vez de pedir ajuda, ele se encolhe na tristeza. E ele chega e vem a óbito, né? E acaba com todo o trabalho. Aí esse realmente desistiu. Agora, o aprendiz da lei não chegou a desistir. Ele foi. A Kellen deu uma melhoradinha, que ela falou que tá travando dos dois. Pessoal, tá travando. Acho que... Deu uma melhoradinha aí. Que agora já voltou. É porque se trava o seu, como você tá no da Casa Fraterna, acho que para o meu também, né? Tudo, Cai tudo. Beleza. Acho que já tá fluindo, né? A gente tá conseguindo. O pessoal aí pode responder para nós que tá indo. Kellen, voltou? Pessoal aí que tá na live, puder falar pra gente. Vamos tocar o barco. Bora lá, Diegão. Acho que deu, né? Beleza. Então tá. Beleza? Beleza. Tá certo. Valeu. Ótimo. Então ele pediu ajuda, né? Não desistiu da tarefa ainda. Embora, né, tenha se observado incapaz, julgado, incapaz. Olha o julgamento aí, né? O Dalai Lama fala assim que o amor é ausência de julgamento. Nesse caso, ele se julgou e se condenou. Condenado a não dar conta e não fazer o trabalho. Beleza. Ele teve o sonho, o desdobramento.
pediu esclarecimento, pediu ajuda de Deus e seus emissários, do Pai. A ajuda veio, né? Nenhuma prece fica sem atendimento, a gente sabe, né? Embora nem sempre o atendimento seja aquele que a gente pensou, ou, né, imaginou, idealizou, mas vem, a ajuda vem. Nesse caso foi um desdobramento da história. Pronto, esse ensino direto ali, né? Veio um anjo aqui no simbolismo de Jesus e esclareceu para ele a questão do jumento dele, né? Aí perguntando, né, quantos coices ele deu, né? Olha o trabalho, a trabalheira que o jumento deu. Quantos coices ele deu? Muitíssimos. E aí, né, quantas mordidas na estrebaria, insultar o asseio da sua casa, fez barulho, né? Orneou despropositadamente, aquele barulho do jumento, né? Orneou. E aí ele nem conseguiu responder tudo, né? O nosso amigo aí, da história. Só que aí vem a lição. E é aqui que a gente tem que se ater, né? O anjo fala para ele, pois é, apesar disso tudo aí, toda essa trabalheira que ele dá, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta os medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Apesar de ser barulhento, nervosinho, dá coisa, morder, né? Dá trabalho. Olha nós aí, quando a gente se coloca, né? Eu A acho que serviço de foi alguma uma tarefa. analogia muito boa, né? Porque se você pegar o jumento, né? Porque ele é um animal que ele é bem menosprezado por todo mundo, né? E vai lá, por que ele não carregava os medicamentos, né? Pra você ver. Então, tipo assim, ele tem a serventia dele. E aqui nessa parte ele fala assim, floresça onde Deus te plantou, né? Faça o que você tem que fazer de melhor do jeito que tem que fazer. Se você é bom em carregar as coisas, carregue, né? Não importa os seus defeitos, quantas pessoas você chutou, quantas pessoas você mordeu, porque eu acredito que as emoções são necessárias para a nossa evolução também. Se a gente não sentisse raiva, a gente ia morrer muito rápido. A gente ia desistir das coisas com facilidade tremenda. Medo. Medo, então tudo é necessário. Ia se jogar em qualquer roubada. Não ia ter nenhuma trava ali, nenhuma. Isso. Eu acredito que isso aí faz parte do nosso ensinamento, né? A gente só não pode deixar isso abater. É uma questão de acolhimento, né? Vamos não só dar mais uns pitacos aqui sobre a questão, depois a gente volta nesse ponto aí. Né, que ele fala assim, se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar, o que seria dos enfermos? A esperarem confiantes em ti. Né? Atende aos seus deveres na posição do animal valioso e útil. Pronto. Né? Ele reconhece a boa vontade, ele fala, né, dá um conselho, né? No serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus. É como se a gente tivesse um localizador, né? Quando a gente colocasse a serviço, se colocasse a serviço, tipo um uniforme mesmo. Né? A gente veste um uniforme, onde vai ser mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti. Então, assim, aí agora sim, a gente volta na questão. Tem um autoacolhimento. Isso é uma questão muito interessante, difícil. A gente está acostumado com essa parada, essa mentalidade julgadora. Nós estamos acostumados com mentalidade julgadora. Né? Então, está arraigado. A gente não só julga outros, a gente se julga. Se julga. Né? E alguns em escala maior. Isso é complicado. Porque acaba condicionando ali a mentalidade, né? O pensamento. Aí você fica naquilo. Fica alimentando aquilo. Alimentando aquilo, vira um monstro. Um pensamento que depois vai te dominar. Você não, né? Lá pelas tantas, se nós nos colocarmos
não vigiar, aquela questão do vigiar os pensamentos. Não vigiarmos o tipo de pensamento, né, e emoções, né, que a gente está tendo, a gente pode ser dominado por isso depois. Crises diversas. Né? Então, aí, nesse caso, o que Cristo fez com a história e tudo mais foi, pela milionésima vez, reverter o polo da parada. Espera aí um pouco. Pode até ser mesmo que seja isso tudo aí que você está falando. E provavelmente era. Né? Do jeito que ele estava falando, Tadeu. Mas, como a gente sempre gosta de dizer nas lives, nesse concerto divino, nessa orquestra divina aqui, o maestro trabalha com instrumentos, o maestro não, né? Os profissionais trabalham com instrumentos desafinados. Pois mesmo. É. E sai som na parada ainda. E ainda sai som de orquestra. Né? Sai do mesmo jeito. Nós somos instrumentos desafinados dessa orquestra. Ah, mas e aí? E aí que a gente emite som e sem o nosso som desafinado, a orquestra fica menos orquestra. Uma vez chegaram para a Madre Teresa e falaram assim para ela: ah, mas você acha que você vai conseguir ajudar, né? Isso aí, esse pessoal, é uma gotinha só no oceano. Eu falo, pois é, mas sem essa gotinha o oceano fica menos oceano. Então, se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada, né? Perfeito. Se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada. Não ia ter live. Bora pra inércia. Não ia ter padres, não ia ter zeladores, não ia ter babalorixá, não ia ter nada. Não ia ter. Não ia ter nada. Ninguém ia fazer nada. Porque, como a gente diz... A gente tem uma visão muito pequena sobre o que é o merecimento, Diego, que eu acredito. Tudo a gente fala, eu queria tanto, mas Deus não tem merecimento para isso. Só que a gente passa a ver o merecimento como uma punição, né? Tipo, Deus, eu não tenho merecimento para conseguir isso. A gente sempre vê como uma forma de punição. Mas se a gente parar e pensar que pode ser um ato de amor. Tipo, meu filho, você não vai ter isso nesse momento porque você não está preparado. É um ato de amor, o não ter merecimento também. E a gente tem que trocar isso, né? Que a gente vê o merecimento só tipo assim, mas Deus, será que eu não mereço? Só como se fosse uma punição, e Deus não pune. Né? Então, o falar da palavra, a gente tem que moldar tudo isso, a gente tem que mudar toda a nossa visão, porque a gente vê Deus com a nossa vista, e nossa vista é muito pequena para isso. Nós somos muito pequenos para isso. A gente está desafinado, a gente toca do nosso jeito ali, e ele aplaude. E a gente acredita que ele não gosta, mas ele gosta, ele ama a gente. Que o mesmo amor que ele tem num verme, ele tem no anjo de luz que está guardando esse verme. Ou seja, o amor de Deus é igual para todos. Nós que temos que acessar ele. É difícil, mas não é impossível. Faz sentido? Perfeito. Faz sentido. Faz sentido. Né? E aí, quando ele fala lá depois, né, disso tudo, aí ele fala assim que o trabalho no bem sentido santo da perfeição, e por meio dele a alma de um criminoso, olha só, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, a maneira do lírio que desabrocha para a luz, né, de raízes ainda presas no charco. Bom que depois da história o Tadeu nem falou nada. Já entendeu tudo, né? Depois ele beija as mãos aqui, né, do mestre, e sai de fininho. Entendeu? Totalmente. Pegou o sentido da coisa aqui. Eu tenho muito que falar, né? Pois é. E aí, olha só. Tem uma lição aqui no Fonte Viva que é pertinente. Chama Cada Qual. Uma das primeiras lições do Fonte Viva. É a lição número 4. Foi uma carta de Paulo aos Coríntios, né? É assim: ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí vem Emmanuel e fala o seguinte: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender a ensinar, aprender e ensinar, constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e do amor. Ele dá uns exemplos, né? Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade, é a palavra. Né? O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Alguns exemplos, né? Depois ele fala assim: os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. É um reforço a isso aí que o Anderson falou agora mesmo. Reforço. Falou sobre o merecimento, e o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. A providência divina olha por todos. Mesmo sendo aí nossos instrumentos desafinadinhos, a gente faz a nossa orquestrinha. Né? O nome da lição, né? O nome da lição. Cada qual. Cada qual. Essa chama. Não, então, já diz muito. Olha o nome, cada qual. Né? Então, cada qual. Você vê que é tudo bem. É uma tela fininha, né? Tudo emaranhado, os livros das obras básicas, Fonte Viva, e você vai destrinchando ali, você vai achando tanto assunto. Ele fala. Tudo voltado a isso. Lá no livro Jesus no Lar, ele fala, né? O anjo que foi instruir o cidadão lá da história fala: atende aos seus deveres. Aqui ele fala, de novo, né? Ele fala a mesma coisa. Todos somos suscetíveis na esfera de trabalho que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Então, tá tudo costuradinho. É isso aí que o Anderson disse mesmo. E no Evangelho, evidentemente, tem lá o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. O item 8. Instruções dos Espíritos, é de Lázaro esse, né? O último parágrafo só. Ele fala assim: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Então não adianta. Né? Tudo bem que eu tenho aí as minhas questões ainda não resolvidas, né? Emocionais, espirituais, quaisquer que sejam. Mas ainda assim, é melhor o trabalho comigo, com todas as minhas questões, né? Eu me colocando, né? Nós nos colocando ali como trabalhadores, do que o não trabalho. É verdade. O não trabalho é sempre a pior opção quando a gente trata de evangelho. Quando a gente começou a comentar, foi o seguinte: pô, adivinha qual foi a recomendação do mestre, né? Quando ele diz: trabalho no bem. É o incentivo santo da perfeição. Ou seja, se eu começo a não vigiar os meus pensamentos e deixo essas paradas, tipo Tadeu, né? Aconteceu com o Tadeu aqui, tomar conta, eu vou me colocar na posição de inércia, eu vou me retirar da condição de trabalhador, do bem, de obreiro ali, né? Do mestre. Quem é pelo menos está tentando alguma coisa, vou me retirar para a posição de quem se tornou já praticamente indiferente. Aí volta lá no veneno antagonista, que você se retira
mentira, deixa se abater por não ser digno e não ter merecimento de falar de Deus, e fica propício à espiritualidade inferior. Ou seja, seu projeto ali pode ser perdido por Sim, conta disso. exatamente. E sejamos aqui espertos. Tem gente mesmo que tá doido pra gente não sair do lugar. Tá doido pela nossa inércia. Pô, não somos santos, todos sabem disso, né? Então temos aí alguns atos a serem reparados com trabalho, correto? Tá. Então, a gente desagradou mesmo pessoas, né, em situações atuais ou pretéritas. Eu vou encaixar o atuais aqui também, porque pode ser causas atuais das aflições, tal qual a gente observa no Evangelho. E lá fala que é a maioria. Então, assim, vamos ficar ligados. Tudo bem. Então, eu estou nessa posição, tem mesmo coisas aí a reparar, todo mundo sabe disso. Mas todos têm. Aí é hora de abraçar mesmo. Pô, eu tenho, você também tem, vem cá, dá um abraço. Tamo junto. Todo mundo aqui no mesmo barquinho. Vamos agora, então, colocar de uma vez por todas na nossa cabeça que é isso mesmo. Ninguém espera a nossa perfeição agora. De novo, né? Repetindo essa frase. A gente fala várias vezes. Ia ser muito bom se nas plenárias espíritas tivesse só anjo, né? Palestrando, só anjo. Ia ser muito bom, né? Mas nossa! Não tem que ser na labuta mesmo. Né? Tem que ser na labuta, com defeito, sem defeito. Com pouco defeito, com muito defeito, com médio defeito. Não pode parar. Acredito que na Bíblia fala que Deus fez o mundo através do verbo, né? Faça-se a luz, tudo. Então, acho que tudo que a gente fala, e nós falamos durante muito tempo, aquilo acaba se tornando realidade na nossa vida. Eu acredito, então, que o dom de você falar e divulgar a doutrina, o ensinamento, faz muito bem para você. Porque tudo que você fala vai trabalhando a energia e pode se tornar verdade na tua vida. Então, basta você querer e pôr a paixão, o amor, né? Ficar bravo ali, igual o Tadeu ficou, mas por paixão pelo bem. Então, fazer porque gosta, né? Fazer porque se sente bem, se sente... Parece que... eu não sei você, mas eu gosto muito de estar estudando junto com a galera em live, porque eu acho que isso me preenche muito. E eu aprendo muito fazendo as lives, eu aprendo muito, muito mesmo. E cada ensinamento, esse mesmo, o incentivo santo. Esses dias eu estava no centro aqui e eu falei, cara, eu não sou digno de saber sobre isso. Entendeu? Na segunda-feira, não, no domingo, que teve estudo. Qual que é a live de hoje? Você entendeu? Pois é. Isso, como a gente tinha falado, a questão do autoacolhimento. Vamos lá, exercíciozinho simples. Quando a gente se coloca à disposição para ajudar os outros mesmo. Vamos lá, o próximo. Vamos colocar o próximo aqui. A gente não baixa a guarda, a gente não se coloca ali numa posição de acolhimento, de, pô, vou ouvir, vou atender a necessidade no que eu posso, no momento. Óbvio, não vai salvar ninguém, mas atender a necessidade, às vezes, ali imediata, mesmo que seja de ouvir, a gente tem condição. Essa a gente tem. A gente não faz isso, não coloca, não abre o coração, não abraça a pessoa, mesmo sem abraçar de verdade, você não abraça a necessidade dela, ali no momento que você consegue atender, logicamente. A gente não faz isso? Por que a gente não faz o mesmo com a gente? Por que não fazer? Tem um livro de Deepak Chopra, não sei se você já viu, o Efeito Sombra, né? E nós temos vergonha de quem nós somos. A gente não aceita. Então a gente
sabe aqueles lobos em pele de ovelha que põe, né? A gente tem isso. Enquanto a gente não tirar a pele de ovelha e aceitar que nós somos lobos falando de Deus, somos lobos ali, somos lobos tocando as ovelhas, arrebanhando as ovelhas ali para guardar elas. Enquanto a gente não ter essa consciência, a gente vai continuar se enganando aí e dando mais força, que você falou lá atrás, né? Que quando você vai menosprezando o que você sente, aquilo vai ganhando força. E o Deepak Chopra fala que isso chama-se sombra, que é o que aquelas coisas que a gente não gosta. Isso vai criando força dentro da gente. Quando a gente vê, mais cedo ou mais tarde, a gente já estourou, já fez as cagadas que a gente faz na vida, porque a gente não aceita o que a gente é. A tal da... Essa questão é muito interessante, de querer ser lá tipo, perfeição mesmo. Já ser a perfeição, ou não posso demonstrar, não posso sentir, não posso... Isso é muito interessante. E aí tem a vulnerabilidade, né? Que incomoda, que nos incomoda. Pô, somos vulneráveis. Né? Admitir que a gente é vulnerável, ou se mostrar vulnerável em algumas... Né? Que aqui o Tadeu fez isso, né? Se mostrou vulnerável nessas ocasiões. Claro que pediu conselho para a pessoa certa, né? Estava na presença do mestre, chegou para o mestre ali e se mostrou vulnerável. Tem este livrinho aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown, a autora Brené Brown, fala sobre isso. É interessante deixar a sugestão aqui. Quer ver? Vou escrever. A Coragem de Ser Imperfeito. Não é espírita de modo geral a abordagem, mas casa direitinho com isso aqui que a gente está falando, que é esse acolhimento de nós mesmos. Né? Diego, o legal é que Kardec sempre falou, né, que nós temos que andar de mãos dadas com a ciência, a fisiologia, a filosofia, a psiquiatria, a psicologia. A gente tem que andar de mão dada. Os espíritas têm que andar de mão dada com todas as ciências. Porque o que os espíritas têm que buscar é a evolução moral. E a evolução moral só vai vir através do autoconhecimento. E esse livro é um livro assim, perfeito para quem está nesse processo de autoconhecimento. Sim, sim, sim. Lembro até que na live passada que a gente fez com a Vitória, que foi sobre a lição 38 aí do Jesus no Lar, que foi aquele que os discípulos, né, e os apóstolos estavam ali reclamando. Tadeu estava no meio deles de novo. O argumento justo, chama. Tadeu e o André, né, eles tinham sido atacados e eles revidaram, mais ou menos assim, né? E chegaram lá, pô, eu não dou conta de novo, né? Essa coisa parece que era um padrão dele. Ele tinha uma parada assim. E aí, né, Jesus, pelo jeito, né, tinha que ficar lá, dando um estímulo para ele entender que ele se encaixava sim, ele era qualificado sim para o trabalho, né? Embora ele já trabalhasse, ele achava inadequado para o trabalho. É uma contradição, mas acontece mais do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente imagina. A gente faz isso, gente, o tempo todo. A gente se julga, às vezes, né? Às vezes esquece de nos acolher. Então, esse livro aqui da Brené Brown, ele toca nisso, desse acolhimento, desse autoacolhimento e da vulnerabilidade. E a gente isso é nosso. Né? Porque muitas vezes, como você falou, a gente está pronto para ajudar os outros, para abraçar os outros, mas a gente não tem preparo nenhum para olhar para a gente. Muito rigor. Muito. Né? Aí fica duro, fica difícil. Aí é o auto-amor, o trabalho. Né? Mas, Diego, eu acho que isso é uma crença limitante que todo mundo tem, né? Porque com amor próprio, o pessoal confunde muito amor próprio com ego e orgulho, né? Eles sabem que é tipo assim, seu amor próprio tá legal. Não, eu não cuidado dele, passou. Então é uma linha ali que você tem que ter uma balança, né? E o povo tem medo disso. Então eles preferem fingir a humildade, fingir do que falar, não, cara. Olha como eu sou, olha como bonito que eu sou, pai. Olha que barba bonita. Né? Eu tenho meus defeitos. Então a gente tem que ter essa levada. Aí se passar um pouquinho
não tem problema. A gente está aqui na Terra para errar. A gente está propício muito mais ao erro do que ao acerto. E o pessoal se cobra muito. Tem medo de errar. É isso que falta para nós. Perder esse medo. Medo do julgamento. Né? Nem tem. Aí entra naquela questão da imobilidade de novo. Questões a serem trabalhadas internamente. Fica aí a sugestão do livro e debatidas nas próximas lives, né? Também. Já deu nosso tempo? Já deu tempo, até passou. Rapaz, nem parece. Passou rápido. Pessoal, então, fica aqui nosso abraço. Agradeço pela paciência, pela companhia, lógico, né, de vocês. Até as próximas lives. Fica o convite também. Desejo a todos aí uma semana de muitas bênçãos, muitas realizações, né, muita coragem para encarar a si mesmo, né? Para a gente poder crescer, né? E se melhorando a cada dia. Agradecer o Anderson também pela parceria aqui, mais uma vez, né, Anderson? Muito obrigado. Eu que agradeço e você me desculpa, viu? Pelos corriqueiros da vida aí, gente, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sabe disso. Muito bem. Valeu, gente. Até mais. Deus. Com Deus. Tchau, tchau.